paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, bom dia a todos e todas. Sejam todos muito bem acolhidos e acolhidas, sabendo que essa igreja se preocupa com o ensino, tanto na esfera presencial quanto de forma online. Temos essa alternativa para aqueles que não podem estar conosco presencialmente. Desde já eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e também agradeço ao pastor Antônio Larentes e também o pessoal da mídia, o evangelista César e também a reitoria da Escola Dominical, a pessoa do evangelista Célio e do evangelista Éber. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe todos desta maravilhosa equipe cristã. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje vamos adentrar a 8ª lição do segundo trimestre, sob o tema Silêncio no céu e o julgamento vindouro. Texto áureo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8, versículo 1. Verdade aplicada. A certeza de que o juízo divino está prestes a vir sobre o mundo deve despertar-nos à santidade e evangelização. Objetivos da lição: mostrar que está prestes a acontecer na Terra, entender como os acontecimentos se darão e despertar para orar e ganhar almas para Cristo. Texto de referência se encontra em Apocalipse 8, versículos 7, 8 e 10, que fala-nos assim. E primeiro o anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Vamos orar? Amado Deus, soberano Pai, neste momento, Senhor, me ponho diante da Tua presença e peço, Senhor, a Tua iluminação, a Tua inspiração, que não venha ser eu a falar, Senhor, mas que o Senhor venha nos instruir por intermédio, Senhor, do Teu Espírito. Isso, Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade aos ensinamentos das narrativas apocalípticas. Por que falo isso das narrativas apocalípticas? Quando eu falo isso, estou querendo dizer que o livro de Apocalipse não pode ser compreendido de modo isolado em seu significado como a revelação. No entanto, essa lição de hoje será em torno da visão de João referente às pragas da grande tribulação. Mas como disse na aula anterior, hoje temos condição de relacionar essas narrativas com outros livros da Bíblia. Exemplo, se analisarmos de forma minuciosa essas pragas da grande tribulação, podemos observar que são relusões das pragas do Egito. Ou melhor, as 10 pragas do Egito apontam para as pragas de Apocalipse, onde também Faraó aponta na figuração do anticristo, a qual ambos querem ser dominadores e considerados Deus. Mas o Senhor usa o seu poder até mesmo para desmoralizá-los, tanto Faraó quanto anticristo, mostrando que somente Ele é o único Deus e que deve ser adorado.
E isso vamos ver melhor durante a lição, portanto, é bastante importante sabermos que o primeiro livro da Bíblia aponta para o último livro da Bíblia. Então, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, aponta de forma figurativa, são setas que apontam para o último livro da Bíblia, sendo Apocalipse. Vamos ver então algumas pragas, recordar algumas pragas do primeiro livro. São 10 pragas. A primeira praga se dá em Gênesis capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 24, onde o Nilo e todo o ajuntamento das águas do Egito se tornam em sangue. A segunda praga fala-se a respeito das rãs, que dá no capítulo 7 de Gênesis, versículo 25, e o capítulo 8, versículo 15, que as rãs cobriam a terra do Egito. Depois os piolhos, no capítulo 8, versículo 16 ao 19, que o pó da terra tornou-se piolhos e cobriam todas as pessoas e animais do Egito. O capítulo 8, versículo 20 a 32, falam das moscas, que as moscas enchiam as casas na terra do Egito. Depois falam-se no capítulo 9, do versículo 1 ao 7, as pestilências, que todo o gado do Egito morre por conta dessa pestilência, que as domina, que domina toda essa fauna. E também no capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 12, vai falar sobre as úlceras, né, que as úlceras apareceram na pele dos egípcios e seus animais. No capítulo 9 ainda, no versículo 13 ao versículo 35, vai falar sobre o granizo, né, que a chuva do granizo cai sobre todos os campos, homens, animais e plantas. No capítulo 10, do versículo 1 ao 20, vai falar sobre os gafanhotos. Os gafanhotos devoravam todas as árvores e plantas da terra do Egito. No capítulo 10, ao versículo 21 a 29, vai falar sobre a escuridão. A escuridão cobriu a terra do Egito por 3 dias. E a última praga do Egito vai falar sobre os primogênitos, que se encontra no capítulo 11, do versículo 1 ao 10, o capítulo 12, do versículo 29 ao 32, que todo filho primogênito da terra do Egito morre. E aí sim, finalmente, Faraó libera o povo para serem livres. Bom, já as pragas de Apocalipse, nós relatamos aqui de forma minuciosa as pragas do Egito, que refiguram então algumas pragas de Apocalipse. E as pragas de Apocalipse são consideradas como punição para quê? Para desorganizar e desmoralizar o anticristo. Lembramos na lição anterior, e se você quiser parar esse vídeo agora, dessa aula agora, e voltar para a lição anterior, você tem essa possibilidade de lembrar quais são as características do anticristo. E as características do anticristo é organizar de forma global o mundo que estava em caos decorrente, essas pragas decorrentes, essas coisas que vão vir sobre a terra. Mas nós temos que nos ater que a terra passará por um processo de purificação. Não somente a intenção de Deus enviar essas pragas, não são somente desorganizar esse sistema que o anticristo está organizando, mas também desmoralizá-lo e também purificar a terra. É um processo de purificação na terra. Mas agora com fogo, não mais com água, como ele fez lá nos tempos de Noé. Agora é com fogo que ele vai fazer essa purificação da terra. Pois a terra é de Deus. A gente tem que ter isso em mente. A terra é de Deus. E o mesmo fará questão de mostrar isso para a tríade do mal. Ele vai mostrar isso para a tríade do mal. Qual é a tríade do mal? Vamos recordar. A tríade do mal está configurada em Apocalipse como o dragão, que é igual ao diabo, como a besta, que é igual ao anticristo, por isso que ele vai ser o governador, querer colocar o seu sinal sobre as pessoas, sinal da besta, ou seja, o anticristo que estabelecerá estes sinais.
E a terceira pessoa dessa tríade do mal é o falso profeta. Lembrando aqui que para uma visão pré-tribulacionista, como os assembleianos, nós assembleianos acreditamos, a igreja já não estará mais sobre a terra. A igreja já não estará mais aqui. E esses aprendizados servem para nos mostrar o que está acontecendo aqui na terra enquanto estamos lá. Pois bem, fazendo um resumo da grande tribulação, e é importante fazer esse resumo, até porque a lição ela não vai abordar toda a grande tribulação, mas nós vamos fazer de forma minuciosa aqui um resumo da grande tribulação, para nós até mesmo nos localizar aonde o autor caminha na preparação desta lição. O autor ele caminha sobre o silêncio no céu e o julgamento vindouro. Então vamos ver aonde está isso dentro desse acoplado da grande tribulação. Vejamos então a grande tribulação de modo estrutural. Bom, a estrutura da grande tribulação se dá em 3 partes. A primeira parte são os 7 selos, a segunda parte são as 7 trombetas e a terceira parte são as 7 taças. A primeira parte vai falar sobre os 7 selos. O primeiro selo se encontra em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, que vai relatar sobre o cavalo branco, que pode ser configurado no anticristo ou pode ser configurado no sistema da liderança governamental como um Messias. O anticristo se apresentará como um Messias, como um salvador da pátria, como alguém que vai organizar o caos. Então, isso está configurado como um cavalo branco. O segundo selo está em Apocalipse capítulo 6 ainda, no versículo 3 e 4, que vai falar sobre o cavalo vermelho, que é a figuração da guerra, a guerra estabelecida. O cavaleiro tinha poder para trazer a guerra, a espada. Então, esse é o segundo selo. O terceiro selo é capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6, que vai falar sobre o cavalo preto. O cavalo preto ele simboliza a fome. E um cavalo preto, ele traz na sua mão a balança e o racionamento. No capítulo 6, do versículo 5, vai falar muito bem isso. Então, ele representa a fome, o cavalo preto, que é o terceiro selo. O quarto selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, que vai relatar sobre o cavalo amarelo. O cavalo amarelo simboliza a morte. Um cavalo amarelo simboliza então a morte, e há uma porcentagem bem numerosa em relação à população do tempo dessa grande tribulação. E esse se dá no quarto selo. O quinto selo está em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11, que fala sobre o clamor dos mártires, a justiça. Os mártires clamam por justiça e recebem vestes brancas aguardando os outros irmãos. Capítulo 6, versículo 9 a 11, que é o quinto selo. O sexto selo vai falar sobre o terremoto, que está no capítulo 6, do versículo 12 ao 17, que vai tratar sobre esse terremoto, ou seja, o sol escurece, a lua se torna como sangue, estrelas caem da terra, o céu desaparece, montes e ilhas tirados dos seus lugares, as pessoas se escondem dentro das cavernas e debaixo dos montes e gritam para que caiam sobre eles. Que está no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17, que é o sexto selo. O sétimo selo é onde então o autor ele entra na lição. Ele entra na lição aqui, no sétimo selo. O sétimo selo está do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5, que vai dar início às 7 trombetas. O sétimo selo vai dar início às 7 trombetas. E aonde está configurado então o tema desta lição, parte do tema desta lição, que vai falar então sobre o silêncio no céu, que está então na abertura deste sétimo selo, mas nós vamos tratar isso de forma minuciosa a partir de entrarmos na lição. Bom, a segunda parte dessa grande apocalipse são as 7 trombetas, é onde o autor também vai caminhar dentro da lição. A primeira trombeta está em Apocalipse capítulo 8, versículo 7,
que é a destruição de 1/3 da vegetação, da agricultura. A segunda trombeta está no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 8, que vai falar sobre a vida oceânica e as embarcações e os navios sendo também destruídos nessa segunda trombeta. A terceira trombeta se encontra no capítulo 8, no versículo 10, que é 1/3 da água doce envenenada, é inviável a sua utilização, não tem como fazer a sua utilização, 1/3 das águas doces. A quarta trombeta, Apocalipse capítulo 8, versículo 12, 1/3 do sol, da lua, das estrelas escurecem, apagam-se. A quinta trombeta se encontra em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, que fala sobre abrir-se o abismo, sofrimento sobre os homens, sobre a natureza humana. O sexto selo aparece em capítulo 9, versículo 13, solto os 4 anjos presos junto ao Eufrates, que são os anjos da morte, que vão matar uma parte da humanidade. Nós vamos tratar sobre isso na lição também. E aí, então, encerra-se então, na sexta trombeta o conteúdo desta lição. Mas nós trazemos aqui também a sétima trombeta, que é a última. A sétima trombeta é a declaração do domínio de Cristo, ou seja, Cristo vindo dominar esse sistema montado pelo anticristo. E dá início, então, essa sétima trombeta dá início às 7 taças da ira de Deus. Mas lembrando, a igreja não passará pela ira de Deus, pois já foi arrebatada. E aí, então, entra nessa última parte, entra na terceira parte da grande tribulação, entra as 7 taças. As 7 taças se encontram, a primeira taça se encontra no capítulo 16, versículo 2, que vai falar sobre as chagas malignas sobre os seguidores do anticristo. A segunda taça no capítulo 16, versículo 3, quando vai falar sobre o total envenenamento das águas salgadas, que está no 16, versículo 3. A terceira taça é capítulo 16, ainda de Apocalipse, versículo 7, que vai falar sobre o total envenenamento das águas doces. A quarta taça da ira de Deus vai se dar no capítulo 16, versículo 8 a 9, vai falar sobre o calor abrasador do sol, esse é um calor terrível. E a quinta taça vai se apresentar no capítulo 16 de Apocalipse ainda, no versículo 10 ao 11, sobre a escuridão da capital onde estará o anticristo. Aonde o anticristo estiver estabelecido, ali vai haver um blackout, vai haver uma escuridão. E a sexta taça da ira de Deus é relacionado capítulos 16, do versículo 12 ao versículo 16, que vai falar sobre essa seca do rio Eufrates, né? E na última taça, que é a sétima taça, que é do capítulo 16, do versículo 17 a 21, vai falar sobre o maior terremoto e tormenta de granizo no mundo, onde se estabelecerá, no capítulo 16, versículo 16, a Armagedon, e no capítulo 16, versículo 17, a vitória está feito. E encerra-se então a grande tribulação. Falei de uma forma bem panorâmica o que é a grande tribulação para vocês. Bom, antes de entrarmos na lição, vamos entender o tema dessa lição, que nós já falamos, que abre-se o tema no sétimo selo e fecha-se esse tema na sexta trombeta. E aí nós já nos localizamos aonde há esse tema, onde que acontece esse tema. Para isso é necessário responder a pergunta. Qual pergunta? O que é o silêncio no céu?
Podemos dizer que aquele momento, e aí figurando para as nossas vidas, é aquele momento que não sabemos muito bem lidar com alguma situação da vida, não sabemos lidar com alguma coisa. E isso é esse silêncio, quando nós não sabemos, é aquele silêncio reflexivo, né? Quando não sabemos lidar com a situação. Iremos tratar esse silêncio de forma melhor no 1.1. Mas de modo introdutório, é algo que surpreende até os seres celestes, ou seja, os anjos se calam, né? Como o autor expressa, como a palavra de Deus expressa. A ponto que eles param o que estão fazendo e aguardam o desenrolar daquele mistério. Ou seja, os anjos param, há um silêncio no céu. Já no julgamento vindouro, né, dividindo esse tema, o que é o julgamento vindouro? De modo também introdutório, nós vamos desenvolver esses pontos melhor no 1.2 até o 3.2, ou seja, quase que toda a lição, mas de forma introdutória, o assunto trata-se da purificação da terra e a provação do coração do homem, para quem vai ficar, para quem estará nessa grande tribulação. Pensando nós, como pré-tribulacionistas, nós já não estaremos aqui. No entanto, essas pessoas serão provadas, o coração delas serão provadas, porque o homem é mau, o homem é mau, o homem é mau. Ainda que tenhamos uma paz mundial, existem pessoas querendo guerra, existem guerra nesse momento acontecendo. Por quê? Porque o coração do homem é mau e Deus vai provar também o coração do homem, aproveitando a purificação da terra. Aproveitando esse cenário de purificação da terra, Deus irá provar o coração do homem. Caso mesmo ainda deseja a salvação, caso o homem, esse homem que está sendo provado, ele deseja ter essa salvação, aqui há um ponto muito cuidadoso, e eu faço isso com muita cautela, né? Pessoalmente, eu a faço com muita cautela. Existem teorias que dizem que não haverá salvação na grande tribulação. E eu as respeito. Mas nós não cremos assim. Pois existem outras que dizem que a salvação será possível sim, mas a pessoa terá que derramar o seu próprio sangue. Será muito mais difícil, né? Pelo fato de não ter aceito o sacrifício de Cristo no momento da graça, com o auxílio do Espírito Santo. Teve oportunidade, mas não assim o fez, não aceitou a graça, o qual já não estará sobre a terra, né? O Espírito Santo já não estará sobre a terra auxiliando. Portanto, o cenário que o autor trabalha é esse na abertura do sétimo selo. Do sétimo selo até a sexta trombeta. Então, o cenário, o conteúdo dessa lição se dá na abertura do sétimo selo à sexta trombeta, ao tocar da sexta trombeta. Vamos pensar assim, essas figurações, selos, trombetas, taças, são metáforas, não é que vai existir uma trombeta que vai soar, mas são acontecimentos que João, por sua humanidade, não conseguiu colocar como acontecimentos. Ele colocou como uma trombeta, porque a trombeta figurava a notícia. Quando vinha-se uma notícia, então tocava-se uma trombeta. Então isso é algo da contemporaneidade dele, por isso que ele ilustra essa revelação divina, quando Deus falou no capítulo 4 de Apocalipse, João, sobe aqui que eu te mostrarei. Ele começa a fazer essas figurações até mesmo para compreensão daqueles que estavam contextualizados ali no seu tempo. Mas hoje nós temos essas informações para nós sabermos que estes acontecimentos estão ilustrados em selos, em trombetas e em taças. Então, são metáforas que mostram-nos acontecimentos, que mostram-nos essa escatologia. Esca é acontecimentos, logia o estudo de acontecimentos futuros. Bom, vamos entrar então na lição depois de já contextualizá-los, depois de já dar todas as ferramentas, mostrando para vocês o que se dará então
nesta 8ª lição. E o tema, repito, silêncio no céu e julgamento vindouro. Tópico 1. O juízo é inevitável. O juízo é inevitável. O autor, no 1.1, ele se expressa assim: silêncio no céu. Aqui trata-se da abertura do 7º selo, como já dito na introdução, a qual o livro do juízo é aberto e toda a atenção volta-se para a terra, onde os acontecimentos são tão terríveis e impactantes que gera até mesmo nos seres celestiais uma expectativa. Ou seja, o que seria essa expectativa? Eles aguardam por quase meia hora, a palavra de Deus se expressa assim, por quase meia hora o que irá acontecer. Interrompendo até mesmo os seus efeitos sonoros, ou seja, sua adoração para, aquilo que eles estavam fazendo para, todo mundo fica em silêncio. É aquele 1 minuto de silêncio quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, se calando, como a expressão que o autor nos dá, né? Eles se calam, os anjos celestes se calam. Por quê? Porque eles já veem o que aconteceu. O que aconteceu, para eles já aconteceu. Para nós estamos vivendo ainda o que aconteceu. Mas para os anjos, eles já viram o que aconteceu. E isso mexeu com eles, a ponto deles ficarem quase meia hora parados. E essa meia hora é dentro da nossa mente, é dentro do nosso cronos, para nós entendermos, porque essa meia hora pode ser anos, né? Porque um dia é como 1000 anos. Então nós não sabemos por bem quanto que é meia hora, quase meia hora, no tempo da eternidade. Mas nós entendemos que é algo tão terrível, algo tão impactante na abertura desse 7º selo, na revelação do que iria acontecer, do que já aconteceu na eternidade e vai acontecer aqui na Terra, nesse tempo cronos, que eles calaram-se, que eles pararam-se. Então, o silêncio do céu é esse impacto, é essa expectativa daquilo que eles estavam aguardando o que iria, então, acontecer, interrompendo até mesmo os seus efeitos sonoros, a sua adoração, a ponto deles calarem. E essa é a expressão que o autor utiliza. 1.2. Os juízos serão consecutivos, ou seja, essa estrutura, né, que eu acabei de mostrar-lhes para vocês na introdução. Os juízos serão consecutivos, o 1.2. Aqui mostra-nos que não acontecerá as pragas da grande tribulação de uma vez só, mas sim de modo sequencial. Isso também já apresentado na introdução, na parte que lhes mostro a grande tribulação de modo estrutural, ou seja, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Irão acontecer isso de modo sequencial. Mas calma, nós não estaremos aqui. Eu vou refrisar isso por algumas vezes para lembrarmos que são importantes informações, que nós temos que guardar essas informações, nós temos que estudar a palavra de Deus, até mesmo para nós termos a esperança que não passaremos, porque Deus nos guardará, nos levará para si. Bom, 1.3. A revelação na forma do pretérito. Acho que eu já expliquei isso, mas aqui mostra-nos 1.3, a revelação na forma do pretérito. Aqui mostra-nos que Deus não se submete ao nosso tempo. Para Ele, tudo que há de vir já aconteceu, já se consumou. Por isso que o autor trata essas revelações futuras como algo inevitável e irrevogável, porque já aconteceu para Deus. Citando até mesmo Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, que fala-nos assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, ou seja, lembrem que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O que anuncio
que anuncia o fim desde o princípio, ou seja, ele já anunciou o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam para vocês, porque para mim já aconteceu, é isso que Deus está falando. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, o que há de acontecer, acontecerá, querendo nós ou não, vai se concretizar esta grande tribulação, porque Deus, ele é firme naquilo que ele nos orientou, naquilo que ele nos aconselhou. E a vontade dele é soberana, não tem como impedir a vontade divina, não tem como. Barrar uma vontade divina, não há possibilidades humanas para isso. Para nós falarmos no futuro, aí nós estamos falando de nós, utilizamos expressões como talvez, é possível, pode ser. Somos limitados. Porém, Deus é onisciente, conhecedor do passado, do presente e do futuro. E tudo o que acontecerá, já aconteceu para Deus. É por isso que o autor ele se expressa nesse 1.3, que é a revelação na forma do pretérito. Não no pretérito para nós, mas no pretérito para Deus. Já aconteceu. Para nós, estão se desenrolando o que já aconteceu para Deus. Tópico 2. O juízo divino sobre a natureza. E nós temos que pensar aqui. A natureza não tem possibilidade de pecar, não tem como possibilidade de errar diante de Deus. A natureza não erra, a natureza ela é perfeita. Então por que a natureza vai sofrer um juízo? Por que a natureza vai ser condenada? Nós vamos entender isso. Antes de falarmos no juízo das trombetas, é importante lembrarmos que neste período, quem estará aqui na terra é o anticristo. Que está estabelecido na terra, dominando a terra, governando a terra, conforme dito na aula anterior. Vocês lembram qual era a sua intenção? Vamos tentar recordar. Era estabelecer a ordem no meio do caos em 3 bases. Quais eram as 3 bases que o anticristo ele estabelece a ordem mundial? A primeira base é a base política, lembramos? A segunda base é a base ideológica, lembramos? E a terceira base é a base da economia, ou seja, ele vai dominar o mundo sobre essas 3 bases, política, ideológica e econômica. Ou seja, ele quer deixar uma infraestrutura global em ordem, organizada, mas ele será frustrado. Por que ele será frustrado? Porque Deus vai mexer com a natureza. Então o juízo da natureza não é para a natureza, mas é para desorganizar, desmoralizar, para ferir esta organização mundial pelo anticristo. Ou seja, Deus ele provoca a natureza, ele mexe com a natureza para acabar com esse plano de organização do anticristo. Então é por conta do anticristo que a natureza sofrerá o juízo, não por conta da própria natureza, porque a natureza ela não tem culpa nesta causa global. Mas ele ficará frustrado. Por que ele ficará frustrado, o anticristo? Porque Deus mexerá com a natureza para desorganizá-la, e é justamente isso que ele está tentando, organizar aquilo que está desorganizado por conta desses 7 selos, por conta dessas 7 trombetas. E ele vai tentar organizar, só que ele não vai conseguir organizar o sistema global por conta do juízo sobre a natureza. Mas a intenção, é desmoralizá-lo. Consequentemente, os seres humanos que aceitaram a sua liderança sofrerão com ele. E por fim, além de desmoralizá-lo, a intenção de Deus, lembramos, é purificar a terra, para mostrar que a terra é dele. 2.1. 1/3 de toda a vegetação. O autor se expressa assim, no 2.1. 1/3 de toda a vegetação. Aqui mostra-nos o toque da primeira trombeta, em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Queimando 1/3 da vegetação. Ou seja, mexendo com a agricultura.
prejudicando a economia na falta de recursos alimentícios para os animais e para os seres humanos. Então esse 1/3 da vegetação vai mexer com todo o sistema agrícola. E aí o anticristo vai ter que ter outras estratégias para a produção. Ele talvez mexerá com o transgênito, como nós utilizamos muito, que é esse aumento da produção, que é você multiplicar uma produção através de transgênitos, por isso que isso faz mal para a saúde, porque não é algo natural, entende-se? Isso é para mexer com essa organização do anticristo. Ele vai ter que dar um jeito para tentar lidar com isso, porque ele está aqui como um líder e as pessoas estão confiando nele. Lembramos que ele fez aliança com Israel, que ele mostrou, como ele se apresentou como um Messias, como alguém que solucionaria os problemas globais, e Deus mexendo as peças para desmoralizá-lo, para desmantelar esta sua organização. O 2.2, 1/3 de toda a vida marinha e embarcação. Aqui mostra-nos o toque da segunda trombeta, no Apocalipse capítulo 8, versículo 8, caindo uma espécie de meteoro ou asteroide, nós não sabemos bem o que seria esse monte que está pegando em chamas, né? Que contaminará 1/3 das vidas marinhas, destruindo também navios, ou seja, além de mexer com a economia na falta de recursos alimentícios da esfera marítima, né, os frutos do mar, né, como assim lidamos para o ser humano, ele tocará em uma crise de transporte, né, na transportação náutica. Aqui há muita exportação e importação marinha mundial, né? Tornando-se em sangue figura da morte. Ele vai dizer, né, nessa passagem, Apocalipse 8, versículo 8, que se tornará 1/3 das águas marítimas em sangue, reludindo também que Deus feriu o Nilo, né? Deus feriu o Nilo, e aqui Deus ferirá esse 1/3 dos mar, da água salgada, ou seja, um mar sem vida. É isso que figura o sangue no mar. É um mar sem vida, 1/3 do mar sem vida, que vai mexer com a economia, que vai mexer com a exportação e importação, através de embarcações. O 2.3, 1/3 de toda a água potável e 1/3 de todos os luminares. Aqui ele faz um acoplado, ele junta uma coisa na outra. Aqui mostra-nos os toques da terceira e da quarta trombeta. Ele junta os dois toques da terceira e da quarta trombeta nesse 2.3, que é 1/3 das águas potáveis e 1/3 de todos os luminares. Em Apocalipse 8, do versículo 10 ao versículo 12, vai relatar então esses acontecimentos. Referente às quedas, né? E quais são as quedas? A primeira é a queda da grande estrela, que é chamada de absinto. É importante nós sabermos o que é absinto, né? É um tipo de fel que amarga aonde cai. Aonde cai, esse fel amarga, conhecido como um veneno no mundo antigo em Patmos. Em Patmos, onde João está tendo essa visão, esse absinto é um fel amargo que, onde ele cai, ele envenena, ele contamina. A segunda queda é a queda das estrelas, que contaminará 1/3 das fontes hídricas, né? Por conta que essa grande estrela está no meio delas, e aí esse absinto vai contaminar 1/3 das fontes hídricas, e aí nós estamos falando então das águas doces, né? E a terceira e última queda é a queda do 1/3 do Sol. O Sol, em parte, vai cair e vai apagar. Consequentemente, isso diminuirá a iluminação. Portanto, toda a escassez de água e luz mexe diretamente com a existência da biodiversidade e dos seres humanos. Isso para criar um novo problema para o anticristo resolver. Deus mexendo as suas peças para mostrar que é Deus.
Tópico 3 e vamos entrar no último tópico. O juízo divino sobre a humanidade. Aí é os ais, né, de Apocalipse. 3.1. A praga dos gafanhotos. Vamos entender o que é essa praga dos gafanhotos. Não são gafanhotos. É uma doença. É como se fosse a Covid, é como se fosse outras doenças que foram rotuladas com alguns nomes. Então a praga dos gafanhotos aqui mostra-nos o toque da quinta trombeta, em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 ao 6, de sérios problemas na saúde, ou seja, uma doença que aparece, essa praga dos gafanhotos, no sistema da saúde. Parece que com o Covid-19 já provamos uma pequena amostra do que pode acontecer no futuro para aqueles que ficará aqui na Terra. Só que agora, em vez de ser sintomas gripais, aparecerão chagas malignas no corpo das pessoas, nas pessoas, chagas malignas. Que ao inverso, né, de desejar escapar da morte com os cuidados sanitários, como nós fazemos através do Covid, em vez das pessoas quererem escapar da morte, elas desejarão a morte por ser algo terrível, algo horrível, algo infernal. Essa doença será tão terrível, tão horrível, tão horripilante, que as pessoas desejarão a morte, mas a morte não alcançarão. A morte não matará elas. Elas não poderão, não morrerão. Nós podemos até pensar, né, em Take Care of Dead, né, que está lá na Netflix, né, tem essa série, mais ou menos aquilo. São mortos-vivos, né, a tradução do que é Walking Dead, né, é mortos-vivos, então é uma tradução. Então, há estudos profundos a respeito desses zumbis, né, na Terra. E talvez se dará por meio dessa doença, da praga dos gafanhotos. Existem centros de estudos, como eu disse, isso eu trago de forma científica, de forma acadêmica. Existem centros de estudos que suas linhas de pesquisa é estudar essas possibilidades de zumbi como uma doença do futuro e como lidar com isso de forma sociológica, ou seja, como eu vou ter que fazer um cerco, como que eu vou me guardar, será que vai ter um sistema vacinal contra essa doença? Será que e tudo isso vai ser um problema para o anticristo resolver? E ele não conseguirá dar conta de resolver isso. Então, essa praga dos gafanhotos pode ser que haverá então esse sistema aí de mortos-vivos, né, de pessoas que estarão com chagas no corpo, desconfiguradas, e não conseguirá, não alcançará a morte. Elas desejarão morrer, mas não morrerão. Isso é terrível. E aí, como lidar então com as pessoas que não se contaminaram com essa praga dos gafanhotos, né, de forma sociológica? Isso, há estudos acadêmicos apontando para isso, mas nós estamos só na área da especulação, porque não sabemos o certo. 3.2. 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial. Aqui mostra-nos o toque da sexta trombeta. Em Apocalipse capítulo 9, do versículo 12 ao versículo 21. A qual será enviado na terra 4 anjos. E esses 4 anjos são considerados em Apocalipse os 4 anjos da morte, que matará a 1/3 dos seres humanos. E aqui o autor ele faz um estudo da população em 2020 para fazer uma espécie de simulação, né? Como que se dará isso, né? Esses anjos matará qual porcentagem da Terra? Em 2020, o autor ele mostra um estudo que cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, no globo terrestre. Então esses 4 anjos da morte, eles matariam 2 bilhões de pessoas, ou seja, restando um saldo remanescente de 5 bilhões. Então, e esses 5 bilhões talvez são parentes desses 2 bilhões. Então, é algo que causará crise
mundial, isso será um grandioso problema para o anticristo resolver, mas não dará conta de resolver essas coisas, né? Essas pessoas não se arrependerão da falta da aceitação da graça quando lhe forem dado a oportunidade, e muito menos dos seus atos pecaminosos. Então aqui, essas pessoas que estarão morrendo por esses 4 anjos da morte, elas não estão arrependidas. Elas não se arrependerão dos seus atos de não ter aceitado a graça, de não ter aceitado o sacrifício de Jesus, porque elas já apostataram da fé, como disse na lição anterior. Elas abandonaram a fé, não acreditam mais em Deus. E por conta disso não há arrependimento nelas. E aí nós sabemos qual é o fim disso, né? Desses atos pecaminosos sem arrependimento. Porque a graça divina, a graça de Deus, ela é a ferramenta útil para nós sermos absolvidos, para nós sermos salvos, para nós sermos agraciados pelos nossos pecados. Nós somos limpos, lavados pelo sangue, lavados por essa graça. O sangue de Jesus é o conteúdo dessa graça. É algo mais importante que está relacionado a essa graça, que é esse favor que nós não merecemos e que Ele tomou sobre a cruz do Calvário para nos dar a possibilidade de salvação. Por isso que há uma veemência aqui de nós falarmos que nós devemos aceitar a graça. Hernandes Dias Lopes fala que nós não vamos para o inferno pelos pecados que cometemos, mas sim pela falta de aceitação da graça, ou seja, devemos aceitar a graça. Porque pecarmos, vamos pecar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 3.3 e vou encerrando a lição. A oração dos santos. O toque da 7ª trombeta, e aí eu vou encerrar, o autor para na 6ª trombeta, mas eu vou explicar a 7ª. A 7ª trombeta se dará em Apocalipse capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 19, relatando o domínio de Cristo no início das 7 taças da ira de Deus, em Apocalipse 11, versículo 18. Porém, aqui o autor retorna para a abertura do 7º selo, em Apocalipse 8, versículo 3 e 4. Ele retorna lá para a abertura da lição, né? Destacando a expressão, a oração dos santos. Ele destaca essa expressão, mostrando-nos a necessidade de orar e evangelizar, pois realmente estamos vivendo o fim dos tempos. Então há uma necessidade sim, né? E eu acho importante ele ter feito isso aqui, ter voltado um pouco para a lição, ainda que eu entenda que ele teria que explicar a 7ª trombeta, mas a 7ª trombeta eu explico para vocês. Apocalipse capítulo 11, versículo 7 ao 19, que fala sobre Jesus vindo à terra e dominando a terra com a sua noiva. E ali vai então iniciar as 7 taças da ira de Deus, que nós não participaremos porque nós já fomos arrebatados. Mostrando então ele volta no capítulo 8, versículo 3 e 4, destacando a expressão a oração dos santos, mostrando a necessidade de orar e evangelizar. Porque há uma importância muito grande, por nós estarmos vivendo o fim dos tempos, de nós orarmos, de nós evangelizarmos. O quanto mais pessoas nós apresentarmos para Deus e essa pessoa se relacionar com Deus na aceitação da graça, nós vamos esvaziando esse plano maligno do anticristo, dessa tríade do mal, né? O anticristo, o falso profeta e o diabo. Considerações finais, porque nós não fechamos nada, nós não batemos o martelo, nós não concluímos nada. Mas nas nossas considerações finais, nesta lição aprendemos que até os seres celestes ficarão em silêncio com os acontecimentos terrenos. E os julgamentos não se darão para a geração do arrebatamento. Os julgamentos não acontecerão para a geração do arrebatamento e nem para aqueles que dormem no Senhor, aqueles que aceitaram a graça divina. Por conta disso, há uma grande necessidade em orarmos e evangelizarmos por aquelas pessoas que ainda não decidiram aceitar a graça de Cristo. Neste momento oportuno, pois a igreja de Cristo será tomada em muito breve e o anticristo se estabelecerá
e o juízo divino virá, a qual a salvação será muito mais difícil, pois os e as que desejarem terão que derramar seus próprios sangues. Por conta disso, vamos ajudar essas pessoas a virem pelo caminho da graça, pelo caminho do favor divino. Portanto, Jesus já pagou um alto preço, derramando o seu sangue para nos salvar. Jesus já pagou um alto preço, derramando o seu sangue para nos salvar. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder do quê? Tem poder de nos perdoar. Tem poder de nos limpar, de nos lavar, de nos santificar todos os dias para nos manter salvos e salvas até que venha. Até que venha. O sangue de Jesus tem poder. Poder para quê? Para nos salvar, para nos lavar, nos santificar, nos perdoar, até que venha, mantendo-nos salvos. São muitas incertezas escatológicas, são muitas correntes, são muitas vertentes. É pós-tribulacionista, é pré-tribulacionista, é mid-tribulacionista, é linhas recorrentes no tradicionalismo, é linhas recorrentes no pentecostalismo, mas é importante nós frisarmos. Nós não temos muitas certezas do que vai acontecer, mas uma coisa é certa, Ele vem e vem para nos buscar. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe e que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia e excelente domingo.